uma coisa muito interessante que a gente pesquisando viu é uma pastoral curiosa que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se você já ouviu falar. Já, mas eu não. Pastoral ecumênica. Explica um pouquinho pra gente, né? Já que a gente tá falando de expandir, o que é essa pastoral ecumênica? Como funciona, enfim. Muito obrigado pela pergunta. Rapaz, tem alguns temas que as pessoas têm muito medo de chegar perto, né? Um deles é o do ecumenismo. Assim, pois é, grosso modo, o ecumenismo é o trabalho da igreja pela unidade dos cristãos. E lógico que é um tema delicado, porque imagina o que você se reunir com uma pessoa que não é católica para ter um momento de oração, de partilha, de louvor, e etc. É interessante a gente distinguir que, quando a gente fala ecumenismo, a gente está falando entre pessoas cristãs que não são da mesma igreja. Um católico e um protestante, um evangélico, e assim. Quando a gente fala de outras religiões, a gente chama de diálogo interreligioso. E sabe que eu estudei, me dediquei a conhecer uma beata que consagrou a vida dela pela unidade dos cristãos? Que bacana. Nós temos uma beata que se compara a Santa Teresinha no ecumenismo. Porque Santa Teresinha, ela é apóstola, ela é patrona da missão, sem nunca ter saído em missão. E a Beata Maria Gabriela da Unidade, ou Beata Maria Gabriela Saguedo, ela foi uma monja trapista, viveu no mosteiro chamado Trapa, e ela nunca saiu dali para fazer um contato com pessoas de outras religiões. Mas da Trapa, ela imolou, ela consagrou a vida dela pela unidade dos cristãos. E então ela ofereceu a Deus que Deus podia fazer o que quisesse com ela para que ela sofresse em favor da unidade dos cristãos. Com isso ela ganhou a tuberculose e Deus, assim, no dia que ela se consagrou, ela contraiu a tuberculose e ela poderia ter sido curada da tuberculose pela ciência, fez todos os medicamentos e nada fazia efeito nela. E ela sofreu e assim foi reconhecida como uma vítima da unidade dos cristãos. Isso tudo para dizer o seguinte: todos nós temos o dever de trabalhar pela unidade dos cristãos. Porque eu entendo que a divisão que nós vivemos é como aquela briga de dois irmãos que tiveram filhos, cada um teve seus filhos, e o pai de um disse para o seu filho: eu não quero que você fale com o seu primo, porque os pais brigaram. E o pai do outro disse também a mesma coisa. E assim os primos cresceram ouvindo que não deveriam falar com outro primo, brigados. Mas a briga não foi dos primos, a briga foi dos pais. Nós somos como esses primos que os pais brigaram. Nós não somos culpados da divisão, mas nós somos, aqui sim, seremos cobrados por Deus pelo quanto fazemos para diminuir essa divisão. Então, em resumo, o trabalho da Pastoral Ecumênica é o trabalho que a gente está desenvolvendo na Arquidiocese para promover formação, estudo, capacitação, para depois nós promovermos também, quem sabe, encontros em que nós possamos exercer aqui o nosso apostolado, nosso esforço em diminuir a divisão dos cristãos que estão separados.